Beijo na face. Salinda tomou suavemente o rosto e, com as mãos em concha, colheu pela milésima vez a sensação impregnada do beijo em sua face. Depois, com um gesto lento e cuidadoso, abriu a palma das mãos, contemplando-as. Sim, lá estava o vestígio do carinho, algo tão tenue como os restos de uma asa amarela, de uma borboleta menina, que foi atropelada nos primeiros instantes de seu inaugural voo. Rememorou ainda o corpo que um dia antes estivera em ofertório ao seu lado. Tudo parecia um sonho. Os toques aconteceram carregados de sutileza. Carinhos inicialmente experimentados apenas com as pontas dos dedos, desejos. Ela estava aprendendo um novo amor, um amor que vivia e se fortalecia na espera da manhã, que se fazia inesperadamente nas finças de um momento qualquer, que se revelava por um simples piscar de olhos, por um sorriso ensaiado na metade das bordas de um lábio, por um repetir constante do eu te amo, declaração feita muitas vezes em voz silenciosa, audível somente para dentro, fazendo com que o eco dessa fala se expandisse no interior, mesmo do próprio declarante. No princípio, a aprendizagem lhe custará muito. Acostumada ao amor em que tudo ou quase tudo pode ser gritado, exibido aos quatro ventos, Marina perdeu o chão. Habituada ao amor que pede e permite testemunhas, inclusive nas horas do desamor, vive silente tamanha emoção. Era como deglutir a própria boca, repleta de fala, desejosa de contar as glórias amorosas. E por que não gritar, não pichar pelos muros? Não expor em outdoor, em grandeza do sentimento. Não, não era a ostentação que aquele amor pedia. O amor pedia o direito de amar, somente. Salinda tentou guardar em si as lembranças e retomar a rotina. Era preciso viver calma e o desespero como se nada tivesse acontecendo. Havia quase um ano em que a felicidade lhe era servida em conta-gotas. Pequenas gotículas que guardavam a força e a aparência de reservatórios infinitos de represa de felicidade inteira. Mesmo estando entupida de alegria, como uma canção a borbulhar no peito, Karina precisava entorpecer o corpo, os olhos e a voz. Estava sendo observada em todos os seus movimentos. A vigilância sobre os seus passos pretendia, se possível, barcar até os seus pensamentos. Ela queria, até então, fora sempre distraída, teve de aprender a prestar atenção a tudo e a todos. A mulher ou homem que estivesse sentada ao seu lado no ônibus poderia ser um detetive particular, que o seu marido tinha contratado para segui-la. Ao se lembrar do marido, Salina foi até o quarto desfazer a mala, que ali estava abandonada desde manhã. Tinha ido até chá de alegria deixar as crianças de férias com a tia. Era aquela cidade que viajava sempre com os filhos. Além da ida ao trabalho, Salina não podia sair só. Os filhos, sem saber, tinham sido transformados em vigia da mãe. A viagem de regresso que ela fez sozinha foi controlada desde o momento em que deixou a casa da tia. No princípio, logo que começou a ser vigiada, chegou a pensar como se estivesse sofrendo de mania de perseguição. Confirmou, porém, que estava sendo seguida quando, numa noite, o marido, julgando que ela estivesse dormindo, falava alto na sala ao lado. Sem querer, ela ouviu todo o teor da conversa. Ele pedia notícias de todos os passos dela. Depois a confirmação foi se dando pelas notícias que ele trazia. Ela tinha sido vista em tal e tal lugar. Salina entendeu o comportamento do marido. Estava a vigiá-la, mas em vez de agir em silêncio, vinha de própria voz alertá-la. Era como se ele buscasse retardar um encontro com a verdade. Aos poucos, as ameaças feitas pelo marido, as mais diversificadas e cruéis, foram surgindo. Tomar as crianças, matá-la ou suicidar-se, deixando uma carta culpando. Alinda por isso vinha há anos adiando um rompimento definitivo com ele. Tinha medo, sentia-se acuada, embora às vezes pensasse que ele nunca faria nada, caso ela o deixasse de vez. Aprendera desde então certas artimanhas. Sondava o terreno, procurava saídas. Aos poucos foi se fortalecendo, criando defesas garantindo pelo menos o seu espaço íntimo. Tia Vandu, em chá de alegria, foi a única pessoa que adivinhou o sofrimento de Salinda. Acolheu seu segredo e se tornou cúmplice. Era na casa da tia que os encontros aconteciam. De noite, depois das crianças, desconhecendo o que se passava com a mãe, dormirem, Salina no quarto, destinado a ela, podia se dar, receber, ser,
se ter e ser para ela mesma e para mais ninguém. Tia Vandu era a guardiã do novo e secreto amor de Salinda. Salinda desfazia a mala relembrando seu regresso de chá de alegria. Voltava para casa trazendo lembranças entalhadas na memória. Jogou algumas roupas no tanque e outras ainda úmidas do desejo que brincavam nos corpos amantes. Para essas, ela inventou um esconderijo. Queria a preservação do tesouro, que as peças morfassem sobre a ação do tempo íntimo, sua esperança. Havia dois tempos fundamentais na vida de Salina. Um tempo em que o marido estava envolvido e cada vez mais se diluía, e o tempo em que o novo amor se solidificava. Daí uns minutos, o homem chegaria, poderia vir calmo, amigo como nos bons tempos de namoro e ainda durante alguns anos de casado. Sim, tinha sido ele o lugar do cálido amor de adolescente. Foi ele a primeira pessoa que a tornou apta e ávida para todos os demais amores que ela veio a ter. Podia chegar também amargo, agressivo, infeliz, querendo arranhar a face da felicidade dela. Vim então com as perguntas de sempre. O que ela fizera durante os anos em que ainda solteiro? Terminaram o namoro e se separaram. Quem era o homem, pai da, pai da primeira filha dela? Porque depois de tanto tempo afastada, ela aceitou voltar e se casar com ele. E assim aos poucos, Salinda foi percebendo que nunca deveria ter assumido novamente uma relação com ele. Reconheci, entretanto, que antes, tanto na época do namoro da juventude, como na do próprio casamento, eles haviam experimentado tempos felizes. A mala ainda ia sendo desfeita, lentamente, enquanto os tempos distintos amalgavam em suas lembranças. A imagem dos filhos voltou à sua mente. Estavam de férias, e a melhor companhia para eles no momento era sem dúvida a tia Vandu. Um misto de tia-avó, mãe e amiga. A casa sem as crianças tinha um silêncio que brincava matreiramente nos cômodos. A ausência de qualquer som transportou-a novamente aos poucos dias vividos em chá de alegria. No dia anterior, tinha levantado cedo, guardando no rosto e nos corpos a marca do encontro vivido naquela noite. Feliz, cantou, soltou a voz pelas terras cheia de alegria. As crianças acordaram ao som da ave-mãe, que não estava presa na gaiola. A mais velha, menina, se maturando mulher, olhou Salina nos olhos e sorriu. Ela recolheu o sorriso da filha e percebeu a atitude da menina, uma possível cumplicidade, que esperançosamente guardou e aguardou poder realizar um dia. Distraída em desarrumar a mala e em reviver várias lembranças, Salinda não percebeu o avanço das horas. Quando deu por si, já era noite. Estranhou o silêncio e a ausência do marido. Ele não tinha ido buscá-la na rodoviária, mas assim que ela chegou, recebeu um telefonema dele, dizendo que estava na casa da mãe. Ela, admirada, gostou. Depois de longos anos, ia poder ficar sozinha. Havia uns 5 anos desde que ele desconfiou dela com um colega de trabalho. O inferno na relação dos dois havia se instaurado. Das perguntas maldosas, feitas de maneira agressiva, surgiu uma vigilância severa e constante, que se transformou em uma quase prisão domiciliar. Ela respondeu com um jogo aparentemente passivo, fingindo ignorar. Era apenas uma estratégia de sobrevivência. Ensaiava maneiras de se defender, aguardando que as crianças esquecessem um pouco mais. Quando foi iniciando o cárcere doméstico, a menina que ele havia assumido como filha desde os 11 meses tinha 13 anos. Mas por que o marido estava demorando tanto? Ela começava a se atormentar. O que estava por trás daquela ausência tão silenciosa? O que tinha acontecido? O que estava para acontecer? E a sua vida secreta? Será que o segredo havia sido descoberto de alguma forma? Sálida tinha viajado com as crianças. Sair com os filhos não levantava suspeita alguma. E quando qualquer desconfiança acontecia, o marido aplicava as suas táticas interrogativas. As crianças eram conclamadas a falar exaustivamente sobre o passeio. Inocentemente narravam tudo, felizes por estarem conversando com o pai. Salinda se lembrou das ameaças do marido. Preferiu desacreditar que ele tivesse coragem suficiente para qualquer decisão. Entretanto, não se tranquilizou. Alguma coisa estava acontecendo. Levantou aflita procurando cigarros. Buscou uma caixa de fósforo,
e deixou cair no chão. O ligeiro barulho da caixa caindo no solo retumbou como uma bomba atômica, e chá de alegria se desenhou em sua mente. Tinha ido ao circo com as crianças, e em um dos dias que ficara na casa da tia, estava mais entusiasmada do que elas. Bem cedo, quando a mãe ainda estava no nascedouro, ela gozou antecipadamente a doce aflição que sentira à tarde ao deparar-se com o equilibrista. No circo, o momento que Salina mais gostava era o de vigiar a cobracia do bailarino na corda bamba. Naquele dia, quem se apresentava era uma mulher. Salinda vigiou os passos cabalantes da moça, tentando se aprumar sobre um tão fino e quase imperceptível fio. Ela sabia que qualquer passo em falso, a mulher estaria chamando a morte. Por um momento, pediu para que tudo se interrompesse, e como equilibrista, ela mesma sentiu um gosto de morte na boca, mas logo se recuperou mordendo novamente o sabor da vida. Seu hálito ainda estava impregnado do amor vivido na noite anterior. Levantou-se acompanhado com um gosto o jogo da dançarina na fugaz linha da vida. A mulher cambaleava, titubeava no espaço. Ia cair? Recuperou-se em seguida, com um passo gesto redondo, próprio e justo, num fino fio estendido sobre seus pés, o público aplaudiu. Vozes infantis norteavam a alegria dos demais. Sarinda saiu vitoriosa do circo. A ausência e o silêncio do marido continuavam. O telefone tocou. Levantou preparada, sabia que era ele. Do outro lado do fio, com uma voz forçosamente calma, o marido anunciou que já sabia de tudo. E perguntou se ela havia esquecido que os olhos da noite podem não ser somente estrelas. Os outros olhos existem. Humanos vigiam. E riu debochando do descuido dela e da tia. Disse ainda que não queria vê-la nunca mais, mas era bom ela ir se preparando para uma guerra. Não ia matá-la, não ia cometer suicídio, mas ia disputar ferramente os filhos. E ele queria os filhos todos. Ah, queria. Salina recebeu o golpe com a cabeça erguida. Sua voz não podia demonstrar nem temor. Batalhas viriam piores, mais cruéis que as anteriores. Sentiu, porém, certo alívio. A verdade tinha sido apresentada por pior que fosse a dor. O que fazer? Que cuidados e providências tomar no momento? A quem recorrer? E as crianças? Não, ela não ia desistir delas. Seus filhos eram uma opção que ela fizera para sempre. Sentiu-se desesperadamente só. Quis ligar para a tia Vandu. Ponderou, entretanto, que seria melhor esperar um pouco. À noite, as crianças sempre ligavam para casa quando estavam por lá. Agora, mais do que nunca, precisava de abrigo, coração da velha. Tentando se equilibrar sobre a dor e o susto, Salinda contemplou-se no espelho. Sabia que ali encontraria a sua igual. Bastava o gesto completativo de si mesma, e no lugar de sua face, viu a da outra. Do outro lado, como se a verdade fosse, o nítido rosto da sua amiga surgiu para afirmar a força de um amor entre duas iguais. Mulheres ambas se pareciam, altas, negras e com dezenas de dentes a lhes enfeitar a cabeça. Ambas aves fêmeas, ousadas, mergulhadoras na própria profundeza. Cada vez que uma mulher mergulhava na outra, o suave encontro de suas fendas mulheres engravidara as duas de prazer. E o que parecia um pouco muito, se tornava. O que infinito era, se eternizava. E um leve e fugaz beijo na face, sombra rassurada de uma asa amarela de borboleta, se tornava uma certeza, uma presença, incrustada nos poros da pele e da memória.